Bom dia, pessoal do nono ano, professor Flávio aqui. Bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar hoje a respeito do capítulo 7, que trata da República Oligárquica e seus movimentos sociais. Bom, como nós vimos no capítulo anterior, a República Oligárquica ela é a república controlada pelas elites, principalmente a elite dos cafeicultores, dos grandes produtores de café no Brasil, que eram aqueles que realmente tinham poder, tinham incidência na política devido ao seu poder econômico e devido ao fato de o café ser o principal produto econômico gerador de riqueza do país. Daí o seu poder está atrelado à política. Bom, então logicamente, se essa política, se esse projeto de governo ele estava voltado para as elites, ele era controlado pelas elites, ele vai ser um projeto de governo que ele vai deixar esquecido o povo. As massas populares, não vai ser um projeto voltado para as carências do povo. Então, logicamente, surgirão movimentos que vão contestar a legitimidade, vão contestar essa elite oligárquica, esse governo oligárquico. E esses movimentos sociais vão se articular para se manifestar contra esse projeto de governo, contra esse projeto de Estado. Bem, num primeiro momento nós vamos procurar entender aqui aqueles movimentos sociais que surgem no interior do Brasil, que surgem nas áreas rurais. Vamos entendê-los como os movimentos sociais rurais, movimentos ruralizados, movimentos vindos de pessoas oriundas do campo. Bom, num primeiro momento, vamos falar aqui de três movimentos básicos, três movimentos de sua importância. Existiram outros, mas esses aqui, momentaneamente, são os que mais vão interessar para os nossos estudos. Vamos começar aqui pela Guerra de Canudos, pelo movimento acontecido em Canudos. Bom, o movimento em Canudos, ele foi liderado por Antônio Conselheiro, que na verdade era uma espécie de profeta, era visto como uma pessoa mística, mas, porém, Antônio Conselheiro vinha de família abastada e recebeu uma boa educação. Inclusive, a sua meta era ser padre. O objetivo da sua família era que ele fosse padre. E para isso ele foi educado. Então era culto, inteligente, possuidor de inteligência, articulação, sabedoria. Era um líder nato, sabia como conduzir as pessoas. E as pessoas vão se agrupar sobre a sua liderança. Bom, daí ele se muda para o sertão, onde ele vai encontrar as pessoas carentes, pessoas na miséria, pessoas que vivem à margem da pobreza, pessoas que são totalmente desconsideradas pelo governo oligárquico. Então, essas pessoas são pessoas necessitadas, pessoas que passam muitas dificuldades, e elas vão se agrupar sob o discurso de Antônio Conselheiro, sob a liderança de Antônio Conselheiro. Certo? Então, num primeiro momento, Antônio Conselheiro vai conduzir essas pessoas para uma localidade chamada Belo Monte, a fazenda de Belo Monte, mais tarde conhecida como Arraial de Canudos. E lá essas pessoas estabelecem uma comunidade que é autossuficiente, que produz aquilo que precisa para sobreviver. É uma comunidade que vive à parte da sociedade, à parte ao Estado brasileiro, que não paga impostos, que não trabalha, que não vive em função das leis do Estado brasileiro. Era como se fosse uma região, um território independente. E eles produziam e tinham organização social, política e econômica, sob a liderança de Antônio Conselheiro.